Todas as células precisam de energia que é fornecida pela hidrólise do ATP, de átomos para fazer os seus constituintes e de eletrões altamente energéticos. As moléculas de ATP são produzidas a partir do metabolismo de hidratos de carbono, ácidos gordos e aminoácidos. Os átomos de azoto são obtidos de aminoácidos e de nucleótidos. Os átomos de oxigênio são obtidos da água, do oxigênio da atmosfera e dos hidratos de carbono. E os átomos de carbono e de hidrogênio vêm das três classes de nutrientes: hidratos de carbono, aminoácidos e ácidos gordos. Os eletrões energéticos, por sua vez, são fornecidos pela glucose. Estes eletrões energéticos são necessários em várias reações biosintéticas. Por exemplo, para transformar cetonas em álcoois, para transformar álcoois em alcanos e para transformar ligações duplas carbono-carbono em ligações simples carbono-carbono. Estes eletrões não podem estar livres em solução. Eles têm de ser transportados por moléculas específicas. Nós já conhecemos duas moléculas que podem transportar eletrões. O NAD+, que recebe 2 eletrões e se transforma em NADH, e o FAD, que recebe 2 eletrões e se transforma em FADH2. O NADH e o FADH2, no entanto, não são moléculas apropriadas para guardar eletrões para fins biosintéticos. Isto acontece porque eles podem facilmente ceder os seus eletrões à cadeia transportadora de eletrões, que os leva até ao oxigênio. Para podermos ter eletrões guardados para fins biosintéticos, é necessário escolhermos um aceitador de eletrões incapaz de dar eletrões à cadeia. Esse aceitador é o NADPH. O NADPH distingue-se do NADH por causa da presença deste grupo fosfato. Este grupo fosfato que está ausente do NADH faz com que o NADPH seja consideravelmente mais volumoso e mais carregado eletricamente nesta zona do que o NADH. Por isso, as enzimas que se conseguem ligar ao NADH não se conseguem ligar ao NADPH. Os eletrões que estão no NADPH, por isso, não podem ser doados ao complexo 1 da cadeia transportadora de eletrões e não podem, por isso, fugir do metabolismo e serem entregues ao oxigênio. O NADPH é produzido numa via chamada via das pentoses fosfato. Começa com glucose 6-fosfato, dentro da célula, produzida pela hexocinase. Pela intervenção da desidrogenase da glucose 6-fosfato, retiram-se 2 eletrões à glucose 6-fosfato, que se transforma em 6-fosfogluconato. Este 6-fosfogluconato será agora descarboxilado, ou seja, perde dióxido de carbono numa reação que liberta mais 2 eletrões, que são entregues a mais uma molécula de NADP+. O produto é um açúcar de 5 carbonos chamado ribulose 5-fosfato, que é depois facilmente transformado em ribose 5-fosfato. Esta ribose 5-fosfato é um açúcar com um papel estrutural muito importante, porque é componente dos ribonucleótidos. Ribonucleótidos que, como sabemos, podem ser adicionados uns aos outros em longas cadeias, dando origem a um ácido nucleico que se chama RNA. Estes ribonucleótidos podem também ser utilizados para produzir desoxirribonucleótidos. Esta reação exige 2 eletrões que são fornecidos por NADPH. Estes desoxirribonucleótidos são, por sua vez, ligados uns aos outros em longas cadeias que dão origem a um ácido nucleico mais estável que o RNA, chamado DNA.
enzima crucial na regulação da velocidade desta via é a enzima que catalisa a primeira reação, a desidrogenase da glucose 6-fosfato. Esta enzima está geralmente ativa, mas é inibida por excesso de NADPH. Portanto, à medida que este processo se desenrola e que o NADPH se acumula, esta reação torna-se progressivamente mais lenta. O NADPH produzido nesta via, além de ser utilizado para reduzir os ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos, pode também ser utilizado na síntese dos ácidos cólicos e na síntese do colesterol. Falaremos da síntese de ácidos cólicos numa das próximas aulas. Uma das outras funções importantes do NADPH é fornecer eletrões para lutar contra o stress oxidativo em células que contêm grandes concentrações de oxigênio dissolvido. O oxigênio dissolvido no citoplasma pode dar origem a espécies altamente reativas, que se chamam genericamente espécies reativas de oxigênio. Estas espécies formam-se quando a molécula de oxigênio recebe eletrões, quer de metais de transição que estão dissolvidos no citoplasma, quer de reações laterais indesejadas que acontecem por vezes no complexo 1 e no complexo 3 da cadeia respiratória. Ao receber um eletrão, o oxigênio transforma-se em superóxido, uma espécie muito reativa, para cuja destruição nós temos uma enzima chamada dismutase do superóxido. O superóxido pode receber um segundo eletrão, transformando-se em peróxido, uma espécie que também é perigosa e para cuja destruição intervém uma enzima chamada catalase, que transforma este peróxido novamente em água e em oxigênio. O peróxido quebra-se em 2 radicais hidroxilo e estes radicais podem retirar eletrões a aminoácidos, a bases azotadas de nucleótidos ou a lípidos da membrana, transformando estas moléculas em novos radicais. Estes radicais, que têm, por definição de radical, um número ímpar de eletrões, são muito reativas. Podem facilmente reagir com oxigênio dissolvido. O produto desta reação é um novo radical, que pode, por sua vez, reagir novamente com outra molécula de um lípido da membrana, um aminoácido ou uma base azotada de um nucleótido, dando origem a um novo radical, que dá origem então a uma reação em cadeia. Uma pequena quantidade de peróxido pode provocar uma cadeia que destrói dezenas, centenas, milhares de moléculas de lípidos da membrana ou de aminoácidos. Para impedir o peróxido de desencadear estas reações em cadeia, existe uma enzima chamada peroxidase da glutationa que catalisa a destruição de uma substância sacrificial chamada glutationa. Esta glutationa é uma molécula bastante barata para a célula, um pequeno tripéptido que tem múltiplas funções. Por ação desta enzima, o peróxido, em vez de destruir coisas úteis para a célula, destrói a glutationa e transforma em glutationa oxidada. Por isso, enquanto a célula contiver glutationa suficiente, a peroxidase da glutationa vai proteger dos efeitos perniciosos do peróxido. Se a glutationa se esgotar, então o peróxido ficará livre para destruir lípidos da membrana, aminoácidos ou bases azotadas dos nucleótidos. Para impedir que a glutationa se esgote, intervém uma outra enzima, a redutase da glutationa, que utiliza NADPH produzido na via das papéis fosfato para transformar a glutationa oxidada em glutationa. Células, portanto, que estejam sujeitas a muito stress oxidativo têm muitas necessidades de NADPH para repor os seus níveis de glutationa. Isto é particularmente importante nos glóbulos vermelhos, cujas membranas rapidamente são destruídas por espécies reativas de oxigênio se a desidrogenase da glucose 6-fosfato estiver inibida.
A beta-pentose-fosfato, como já estivemos a ver, produz simultaneamente NADPH e ribose 5-fosfato. Isto é muito vantajoso quando a célula necessita simultaneamente das duas espécies. Por exemplo, quando está em processo de divisão celular, em que deve duplicar a quantidade de DNA, por isso necessita de produzir enormes quantidades de desoxirribonucleótidos. No entanto, à medida que o processo continua, acumula-se NADPH. Acumula-se porquê? Porque cada vez que fazemos o processo, produzimos uma ribose 5-fosfato, 2 NADPHs, um NADPH utilizado para transformar ribonucleótido em desoxirribonucleótido e, portanto, por cada desoxirribonucleótido que nós vamos produzir, acumulamos também um NADPH e recordamos-nos, à medida que o NADPH se acumula, esta enzima começa a ficar em U. Convém, por isso, haver uma outra forma de produzir ribose 5-fosfato que esteja ativa mesmo quando a célula já não necessita de produzir mais NADPH. Essa forma chama-se a pulsão não oxidativa da via das pentoses fosfato. Nesta via, produzimos 6 riboses 5-fosfato a partir de 5 moléculas da glucose 6-fosfato. Temos 5 carbonos em cada ribose, portanto 6 vezes 5 são 30 carbonos em produto. Temos 6 carbonos em cada glucose, portanto 5 vezes 6, 30 carbonos em reagente. Portanto, não vamos perder nenhuma molécula de dióxido de carbono neste processo. A porção não oxidativa da via das pentoses fosfato é um conjunto de reações completamente reversíveis que utiliza 4 frutoses 6-fosfato e 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato para produzir a ribose de que se necessita. Como as reações são completamente reversíveis, se houver um excesso de ribose 5-fosfato em relação às necessidades da célula, estas reações ocorrem no sentido contrário, produzindo-se então 4 frutoses 6-fosfato e 2 gliceraldeídos 3-fosfato. O gliceraldeído 3-fosfato provém da glicólise, pela reação catalisada pela aldolase, que quebra a molécula da frutose 1,6-bisfosfato, que foi, por sua vez, produzida na reação de fosfofructosinase. Estas 5 moléculas de frutose 6-fosfato provêm, por sua vez, das 5 moléculas de glucose 6-fosfato. A via pode prosseguir também no sentido inverso, utilizando reações da gluconeogênese. Se uma célula não precisa, portanto, de ribose 5-fosfato, pode utilizar 6 glucose 6-fosfato para produzir 12 NADPHs de ribose. Isto segue por aqui acima e recuperamos 5 glucoses 6-fosfato. O balanço da utilização simultânea da porção oxidativa da via das pentose-fosfato e da porção não oxidativa, acompanhada por gluconeogênese, é a obtenção de 12 NADPHs e 6 dióxidos de carbono a partir de cada glucose 6-fosfato. Isto é particularmente importante nos glóbulos vermelhos, que são células que não possuem ácidos nucleicos. Não têm núcleo, têm mitocôndrias, portanto não têm nenhuma necessidade de produzir ribose 5-fosfato, mas têm uma enorme necessidade de produzir NADPH para a redutase da glutationa que os protege do stress oxidativo. Stress oxidativo que estão extraordinariamente sujeitos por serem as células com maior concentração de oxigênio no corpo, devido à grande quantidade de hemoglobina que possuem.